Olá, queridos, graça, paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Vamos agora fazer o terceiro vídeo. Nós estamos conversando sobre Colossenses 2. O primeiro vídeo, nós conversamos sobre a filosofia, né, sobre o que Paulo estava combatendo naquela igreja. E uma das coisas que ele mais combatia naquela igreja era o gnosticismo. Era a crença de que Jesus era um homem e depois era um Deus, ou seja, dividindo a divindade de Jesus. Tentando fazer dentro daquela igreja, o gnosticismo, a crer que a matéria do homem é ruim e o espírito é bom. E nós mostramos com versículos de que nosso corpo vai ser glorificado, o corpo vai ser utilizado, melhor dizendo, né? E que habita em nós o Espírito de Deus. Então o corpo é importante, a saúde do corpo é importante. Amém? Muitas vezes quando se usa a palavra carne, todos nós pensamos que é carnalidade de carne. Muitas das vezes carne é aquilo, a inclinação carnal que temos da queda do primeiro homem. E no segundo vídeo nós conversamos um pouquinho sobre a questão do legalismo, né? De pessoas que impõem as outras regras de homens. Então nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro. E o terceiro é misticismo. Você já ouviu falar sobre misticismo? O misticismo tem muito a ver com aquilo que acontece em muitos lugares. Por exemplo, você vai hoje ao culto da libertação. O pastor, o líder da igreja bota lá, culto da libertação. Hoje é o culto da porta aberta, o culto da prosperidade e o culto da cura. O que é isso? É misticismo, porque homem nenhum tem poder para dizer qual dia que Deus vai curar uma pessoa, ou que vai abrir uma porta, seja lá que for de emprego, enfim, homem nenhum tem esse poder. E muitas pessoas no nosso meio ainda vivem no misticismo. Por exemplo, você vai à igreja, você ouve um louvor, ouve uma boa palavra, mas não houve milagre nenhum, não houve revelação, ninguém te entregou nada, então não houve culto. Em contrapartida, em muitos lugares, pessoas estão gritando, pulando, entregando revelações e tudo mais, mas aí quando certas pessoas saem do culto, você pergunta para elas qual foi a palavra, em que tema o pregador usou nessa noite, né, para nos trazermos uma palavra ao nosso coração. Ela foi bíblica, você entendeu o intuito da palavra, o que Deus quis dizer na palavra. Aí vão dizer para mim e para você, rapaz, teve até pregação, mas eu não lembro. Entendeu? Muito misticismo. Então deixa eu ler aqui rapidamente o que está escrito aqui. Em 18:19, ninguém faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade de culto aos dois anjos, baseando-se em visões, efetuados sem motivo, ao que o Paulo está escrevendo, algum na sua mente carnal, chama essa mente de mente carnal, e não retendo a cabeça, de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então existem pessoas e igrejas que vão crescer o crescimento de Deus e outras vão crescer o crescimento do homem, por causa justamente de quê? Do misticismo. Vê se tu entende. Não é mais fácil você e eu vamos fundar uma igreja aqui e falar, olha, aqui a gente vai falar que vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Não estou dizendo que Deus não faça. Amém? O que eu estou querendo dizer para você é que eu, Alessandro, não tenho poder de programar o que Deus vai fazer. Ele pode muito bem, num culto de oração, num culto de varões ou de varoas, pregando a palavra, ele curar alguém em nome de Jesus, trazer uma revelação para alguém ali no meio da pregação em nome de Jesus, mas não tem como, isso é misticismo. Então muitos lugares criam isso, é a quarta disso da vitória, é a quinta da família, é isso, é assim, assado, porque isso atrai. Se disser só que, olha só, hoje é o culto da palavra, mas a palavra mais o quê?
não baixa a sua palavra. Está entendendo onde eu quero dizer, onde eu quero chegar? Então Paulo falou culto de anjos. Tem muita gente que cultua anjo. Mas em Hebreus 1 vai dizer que há muito tempo atrás, Deus falou pelos profetas e pelos anjos. Que nesses últimos dias, ele tem falado pelo seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que era sombra ficou, ele chegou. Então Jesus já veio. Ele tem falado aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Tá? E para falar de crescimento, está em Efésios 1, 20 ou 23. Vamos lá ver como é que é esse crescimento que Deus dá. Lembrando que o crescimento não é um número de pessoas. Seleção, a minha igreja está cheia. Não, amém, queridos. Crescimento, segundo Pedro já explicou para a gente, não é um número de pessoas, mas sim as pessoas que estão sendo edificadas e estão crescendo na graça de Deus. Esse sim é o maior crescimento. Não é o crescimento de número de pessoas, tá? Em Efésios ele vai explicar justamente sobre o crescimento que as pessoas precisam e necessitam ter nas igrejas. Está aqui, ó, Efésios, versículo 1, do 20 ao 23. Olha só o que está escrito. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, ele pega a figura de um edifício, tá? Bem ajustado, cresce para santuário e dedicação do Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Então o que acontece? O crescimento provém de Deus, não de misticismo, não de lenga-lenga. Porque tem muitas pessoas que vão e gostam, eu confesso, eu já fui muito atrás disso. É uma revelação para mim. Mas depois que a gente vai conhecendo o Evangelho, a gente percebe que Cristo já se revelou a nós. Então, por que muitos lugares ficam cheios? Por causa do misticismo. E por que outros não estão tão cheios? Digo de pessoas. Porque não tem misticismo, tem palavra. Mas eu aposto com você que essas pessoas que estão estudando a palavra, sendo edificadas sobre a pedra angular, tá aqui, ó, Cristo é a pedra. É uma igreja apostólica que vem do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse tipo de gente está sendo muito mais edificado do que aquele outro tipo de gente que fica correndo atrás de visão, revelação, culto de fogo, culto daquilo, culto de... Irmão, graça e paz, siga o Senhor Jesus e Ele vai esclarecer a sua mente.